Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização do meu quadro dos sonhos. Foi um pedido de um inscrito do meu canal de arquétipos, tá? Porque este vídeo vai tanto para o meu canal de arquétipos quanto para o meu outro canal. Então, foi pedido de que eu fizesse uma atualização das coisas que eu consegui conquistar, né? Das coisas que eu consegui realizar nesse quadro dos sonhos, né? Esse quadro dos sonhos, quando eu fiz ele, eu estava com o arquétipo, ou recentemente, não, eu ativei o arquétipo da lâmpada mágica e foi quando me veio o desejo de criar um novo quadro dos sonhos e eu compartilhei com vocês o vídeo de como que eu crio o meu quadro dos sonhos, tem aqui no canal, nos dois canais tem o vídeo de como eu ativo o meu quadro e como eu faço, né, eu crio o meu quadro dos sonhos, as áreas da minha vida, né, âmbito pessoal, profissional, intelectual, né, dos relacionamentos, então, desejos, viagens que eu quero realizar, coisas que eu quero conquistar, né, tanto do intelecto como das coisas materiais também. Então, assim, eu tenho o vídeo onde eu compartilho passo a passo, mostro o quadro dos sonhos, eu lá fazendo, né, mostrando lá passo a passo com vocês. Então, neste vídeo aqui é como uma atualização mesmo, assim, das coisas que eu consegui realizar, tá? Eu fiz aquele quadro dos sonhos para 2024 e nós já estamos em 2025, né? Finalzinho, já estamos entrando em outubro, praticamente. Então, eu faço assim o meu quadro dos sonhos, que eu tô com ele aqui no meu computador, mas eu vou colocar aí na tela para vocês em algum momento, para vocês verem como que estava naquele momento, né? E vou estar falando sobre cada coisa que eu realizei, como é que foi. Mas eu faço pode ser para curto prazo, mas eu faço mais para médio e longo prazo, de coisas assim, de um futuro, assim, até 2 anos, né? Tem coisas que continua no próximo quadro dos sonhos, que eu pego do quadro dos sonhos anterior, né? Porque você pode fazer o seu quadro dos sonhos a cada ano, no começo do ano, no meio do ano, qualquer momento, tá? Não precisa ser somente no começo do ano. Mas você pode fazer com prazo de 1 ano, com prazo de 2 anos, aquele quadro dos sonhos, né? Você pode tirar coisas que você já não ressoa mais, você pode acrescentar coisas que você ressoa mais, né? Que você sente mais vontade. Então, eu vou estar falando aí, tá? Vou colocar, então, agora a foto do meu quadro dos sonhos de 2024 para vocês, tá? Aparecendo aí na tela para vocês. Eu tô com ele aqui no meu computador. Tem aí uma parte que tá em branco, porque são coisas que eu não sinto de revelar assim em público, mas são coisas também que ainda não aconteceram e são coisas mais pessoais e por isso que eu não compartilho assim, que são coisas bem mais pessoais mesmo, então eu prefiro não expor, tá? Mas também para auxiliar vocês e para mostrar aqui realmente as coisas que eu consegui, eu tenho colocado aí a foto do meu quadro dos sonhos e por isso eu tô gravando esse vídeo para também incentivar vocês a conquistar os desejos de vocês, tá? Então, vamos lá. É... Como eu disse, eu tô aqui com o meu computador, por isso que eu vou estar olhando um pouco para cá, para essa direção, porque eu tô aqui mostrando, ilustrando aqui, para eu ir dizendo passo a passo das coisas que eu consegui realizar. Não sei se todas essas fotos que tá mostrando agora tá lá no vídeo, tá? Mas porque muitas coisas também eu fui acrescentando depois, tá? E esta foto aqui também não tem um outro detalhe que não aparece aí, mas ele ficou lá embaixo, bem na parte de baixo do quadro dos sonhos, que eu já vou começar falando para vocês, que é AirPods, né? Aqueles fones de ouvido da Apple, né? O Apple. E eu vou estar até mostrando ele, começar por ele, porque não aparece aqui no meu quadro dos sonhos, mas eu coloquei, porque essa foto eu tirei no momento que eu estava gravando o vídeo. Então, depois eu acrescentei mais coisas. O que eu acrescentei foi uma foto de uns AirPods abertos assim,
e coloquei lá no meu quadro dos sonhos, porque também eu coloquei marcas que eu desejo me conectar, né? Aí eu coloquei a Apple, eu coloquei a Tommy Hilfiger, que é uma marca que eu gosto muito, eu já tenho me conectado há algum tempo. Eu lembro que eu coloquei a Nike, né, para a questão da academia, eu coloquei várias outras marcas, e eu coloquei também isso daqui, a marca da Apple e uns AirPods lá uma imagem, né? E chegaram estes daqui para mim. Eu vou começar falando como que isso aconteceu. Eu tava com o pensamento de comprar né? Um desses aqui, o fone de ouvido. E eu gosto muito da marca da Apple, né? E assim, eu no momento, em 2024, eu tava precisando quitar algumas dívidas, né? Quitar, pagar a honrar uns compromissos financeiros que eu tinha feito. Então eu não estava podendo gastar assim extra com mimos, né? Com luxo ou com coisinhas assim, mesmo que não fosse tão caro, mas eu não estava podendo gastar tanto. Aí eu estava trabalhando numa outra cidade aqui na Suíça e eu trabalhando num hotel e naquele hotel todos os trabalhadores eles precisam, qualquer objeto que a gente encontra em qualquer parte do hotel, a gente precisa devolver para na recepção, a gente precisa dar assim esclarecimento sobre aquilo que a gente encontrou e devolver. A gente não pode ficar com nada de objetos pessoais que os hóspedes deixam lá pelo hotel. A gente não podia ficar com nada, né? E uma outra colega encontrou estes AirPods aqui e devolveu para a recepção. Mas tem uma regra também de que se o hóspede esqueceu os seus pertences ou coisas lá e não reclamar no prazo de 3 meses, essas coisas elas vão ser, como se diz, vão se desfazer daqueles pertences que o cliente deixou, máximo 3 meses. E esses daqui, o cliente ou esqueceu ou deixou, não sei, perdeu, não sei, mas não ligou para reclamar, né, ou para pedir de volta, não procurou por eles. Então, no final da temporada, a menina que encontrou, ela perguntou se eu queria ficar com eles. Eu falei, uau, eu justo tava querendo, eu tava já pensando, quase pensando já neste próximo mês em comprar um. Aí me deram estes daqui, né? Aí tem toda a configuração da Apple, né? De questão da conta e tal, mas eu não sei, casualmente eu consegui conectar com o meu. E, sinceramente, assim, eu, por um lado, fiquei pensando, né, que não é meu, né? Mas eu também não peguei de ninguém, não foi algo assim que eu tirei de uma outra pessoa, ou não fiz nada errado, simplesmente tem essa regra lá no hotel, que se o cliente, o hóspede, ele não procurar, não reclamar o pertence que deixou, aquele pertence vai ser descartado, até mesmo muitas coisas você joga no lixo, roupa, descarta lá num container específico, né, mas roupa, eletrônicos, carregadores, várias coisas, tudo assim, várias coisas que você pode imaginar, desde livro, eletrônicos, roupa, calçado, objetos assim de valor, outros de nem tanto valor, mas várias coisas eles deixam, e muitas eles perdem ou esquecem simplesmente, mas se não reclamar no prazo de 3 meses, esses objetos vão ser descartados, né, e muitos são jogados no lixo. Então, perguntou se eu queria estes daqui ficar para mim, e eu aceitei, e eu já estava prestes a comprar um. Então, assim, foi graças, né, a assim, eu me conectar com isso no meu quadro de sonhos, eu acho que isso tem a ver. Isso aconteceu, assim, um prazo, assim, de máximo de 3 meses mesmo, que foi quando eu comecei o quadro dos sonhos, e esse prazo de 3 meses, que foi que o cliente não reclamou pelos fones de ouvido, então foi uma manifestação rápida, bem rápida mesmo. Aí no meu quadro dos sonhos também aparece várias outras coisas, né? Eu coloquei lá uma cornucópia lá no cantinho com que derrama, né? Que esbanja assim, com bem abundante, várias moedas douradas, né?
E também tem ali o símbolo do dinheiro em mãos, né? Dinheiro assim vindo do céu, ou algo assim, né? Do tipo. Na parte ali das finanças eu coloquei também um cofrinho, né? Um porquinho com guardando moedas, porque eu também nesse objetivo de economizar, né? Guardar dinheiro. Tem ali, eu também mostrei a foto de eu trabalhando desde casa com o tripé, né, aqui gravando vídeos também, e tem lá uma foto da minha conta bancária que eu coloquei 2.500 euros na época, ou mais, 2.500 euros e um cêntimo, que é mais de 2.500 euros. E por quê? Porque na época, essa questão aqui, a imagem do dinheiro e o equilíbrio nas finanças, aí simbolizando um pouquinho, e tem outras coisas ali também que eu tampei, mas isso daqui foi muito legal porque eu recebi muita gorjeta, assim, de dinheiro vindo mesmo em dólares, porque os turistas, né, que ficavam lá no hotel, eles eram de todas as partes, então ganhei dinheiro em dólares, ganhei muitas moedas também, eles deixavam às vezes muito gorjeta em moeda, muitos bilhetes também, tanto em euros como em francos, que a moeda da Suíça são francos, dólares, como eu falei, e assim, enchendo ali o meu porquinho, assim, de todas as gorjetas que eu vim recebendo, e assim, foi bem legal mesmo, assim, e de dinheiros de várias espécies e em diferentes quantidades, assim, achei bem legal. E a questão da minha conta bancária, coloquei 2.500, mais de 2.500 euros, assim, para simbolizar, também porque na época, quando eu criei este quadro dos sonhos, eu morava em Madrid. E aconteceu naturalmente de eu vir morar na Suíça, e aqui o salário é 2, 3 vezes mais do que o salário na Espanha. Lá eu ganhava por volta de 1.200, 1.300 euros o salário, né, trabalhando, tal, até mesmo na área que eu já tinha sido formada naquele momento, não chegava a 2.500. E eu também não queria, assim, colocar um valor de 10 mil reais por mês, um salário de 10 mil reais por mês, né? Eu dentro com o pé no chão, foco na realidade de é, um desejo sincero, né? Um desejo assim real, né? Não ia colocar lá algo assim, mas eu coloquei no mínimo praticamente o dobro do que eu já ganhava, né? Então, naturalmente, aconteceu de eu vir morar na Suíça e eu passei a ganhar esse valor na minha conta, porque ficou em euros, a moeda daqui é francos, mas eu ainda não tinha uma conta bancária aqui na Suíça, então o meu salário era depositado na minha conta da Espanha em euros. E esse era um pouco mais disso, era 2.000, quase 2.600, alguma coisa assim, 2.600 e alguma coisa. Eu achei bem interessante isso também, porque coloquei o quadro dos sonhos e fiquei visualizando e aconteceu dessa forma, né? E ali uma moça, né, gravando ali o conteúdo, foi um período assim também que eu fiquei gravando bastante vídeos aqui pro canal de arquétipos. O outro canal também eu criei, foi depois, um tempo depois, este outro canal aqui, onde eu falo mais sobre comprinhas, né, e tal. É porque esse vídeo tá valendo para os dois canais, por isso que eu tô fazendo essa explicação. Mas foi um vídeo que eu fiquei, assim, gravando bastante conteúdo pro YouTube, tá? E a questão do dinheiro em espécie, porque eu uso mais o cartão, não uso tanto dinheiro em espécie, mas esse dinheiro em espécie veio para mim palpável, de eu tocar o dinheiro, diferentes moedas, diferentes países, graças a essas gorjetas que eu recebi, assim, várias mesmo, até mesmo moedas e o dinheiro em papel, né, em espécie. Questão, né, das palavras que eu coloquei, né, sabedoria para administrar, paz financeira, consegui paz financeira na minha parte ali das finanças, eu coloquei a palavra paz, também eu consegui uma paz, consegui quitar dívidas antigas que eu tinha, e que eu só enrolava, e aquilo ia fazendo cada vez mais uma bola de neve. Eu pagava, mas parecia que nunca ia acabar, eu consegui quitar, tá? Também paz financeira nesse sentido. Aí tem o símbolo do trevo, né? Tem que também vem falando de boa sorte, né? Do fluxo da vida, né? O trevo de 4 folhas, né? É um arquétipo interessante, um símbolo interessante. Tem o fogo ali também, o desejo ardente. Coloquei ele perto da realização em 2024. Também tem uma estrela lá no topo, porque
A estrela guia, né, também, a estrela que, por exemplo, os três reis magos se orientaram, se guiaram pela estrela, né, então assim é como um guia, um norte, né, uma direção a seguir em esses sonhos, né, por isso também o símbolo da estrela ali. Coloquei a palavra fé, né, também essa fé, essa confiança de que isso vem se concretizar. Tem várias coisas aqui bem interessantes, a sabedoria nas finanças, a palavra facilidade é uma palavra que eu coloquei, né, lidar com, conseguir esses sonhos com facilidade, com fluxo, né, com sincronicidade, sintonia, alinhamento. Então, assim, a palavra facilidade, ela vem representando tudo isso. Aí na parte ali da minha vida pessoal, no sentido a vida da alimentação, né, o exercício físico, eu também tive, assim, bem constante, assim, na academia, o suco verde, o detox ali, a alimentação, o salmão, a abacate e outras coisas ali, o brócolis, a cenoura. Tem várias coisas, assim, que eu me conectei muito mesmo, a minha alimentação praticamente era isso. Outras coisas também, como a quinoa, né, o arroz com feijão também, porque eu sou de origem brasileira, e se come arroz com feijão, mas assim, eu me conectei muito com essa vida fitness, tá? E cheguei até a ter uma foto ali que coloca que tá só as pernas assim bem tonificadas ali, né, fazendo os exercícios. Na academia também eu cheguei a ter um certo nível de tonificação assim bem semelhante, e até me lembrando também que na academia eu consegui até casualmente uma roupa rosa e ia pra academia com roupa rosa também, bem semelhante a essa foto, tá? Para você ver assim a conexão das imagens, né, no nosso subconsciente. E tem ali também, embaixo, eu coloquei prazer, né, sentir prazer fazendo, comendo isso, constância, prazer, nessa parte da alimentação, e eu passei a sentir mesmo esse prazer em fazer exercício físico, comer saudável. E ali embaixo eu coloquei uma moça jogando tênis, né, e isso, em 2024, não se realizou. A única coisa que se realizou foi que eu ganhei de presente uma raquete de tênis com umas 5 ou 8 bolinhas, assim, eu tinha várias, assim, 7 bolinhas, assim, daquelas bolinhas verdes de tênis, né? E foi a única coisa em 2024, né? Mas já em 2025, eu recebi convites para ir jogar tênis. Tênis e squash. Squash é como bem semelhante ao tênis, mas não chega a ser tênis. A bolinha é menor e joga mais contra a parede. O tênis mesmo né? Tem o tênis também que dá para jogar contra a parede, mas tem aquele de dupla, né? E achei bem legal porque isso veio se realizar agora em 2025, esse quadro dos sonhos. Eu ainda continuo com ele, já tô mudando muitas coisas, tirei, igual eu falei, tirei muitas coisas, acrescentei outras, mas basicamente são estes daqui, tá? Então eu vou falar em base no quarto dos sonhos do vídeo lá que eu mostrei para vocês. Mas já recebi convites de tênis para jogar grátis, né? Porque também aqui na Suíça tem que pagar, né, para jogar tênis, assim, ou ser sócio de um clube e tal. E não tem assim uma quadra ao ar livre grátis para jogar. Mas eu recebi um convite de jogar grátis, tem os dias específicos da semana, e pessoas também interessadas, me conectei com pessoas interessadas em fazer isso acontecer. Eu achei bem legal, porque semana passada teve, mas eu não fui porque eu estava não, eu não estava disponível para ir e também não estava sentindo muito, mas fez um dia assim ensolarado, assim bem bonito, sabe? E dava para jogar. Mas achei bem interessante porque eu já tô me conectando com essa questão do tênis, tá? Aí tem outras coisas aqui, tem também uma foto que eu acrescentei, que não tá aí, mas eu quero falar dela, que foi a concretização em 2024 dos meus estudos, da minha formação, da minha graduação. E eu coloquei a foto com uma moça sentada assim, com aquele chapéu, né, da graduação, o canudo e um ramo de flores. Eu acho que é algo assim que ela tá. Não sei, não lembro se ela tá com canudo, mas eu lembro que ela tá com um ramo de flores. E na minha graduação, eu coloquei ela como sorrindo, celebrando, né? E que eu vou colocar aqui a foto para vocês, só para vocês terem ideia de qual foto que eu acrescentei aqui. E ela sorrindo com um ramo de flores. Eu achei bem legal, porque no dia da minha graduação eu não recebi nenhuma flor de nenhum conhecido parente meu, né? Desse dia tão bonito, tão esperado, né? A minha graduação.
E o que que aconteceu? A minha amiga, a minha colega, que a gente fez exercícios, as apresentações, tudo junto ali, né? Foi a minha colega do curso, né? Lá da faculdade, né? Pode-se dizer assim, faculdade. E que ela recebeu 2 ramos de flores. Só que ela falou assim, Nájila, você não recebeu. Lá já quando a gente estava finalizando a graduação, eu ia para minha casa, ela ia para ela, falou, Nájila, você não recebeu nenhum ramo de flor, né? Então, eu recebi 2 e eu vou te dar um. E ela me deu um ramo de flores, gente. Eu achei muito interessante isso. Para vocês verem como que as coisas acontecem, tá? Eu vou tentar não enrolar muito. Mas, assim, questões com amizades, amigas também eu coloquei. Eu tenho me conectado bastante, assim, com grupos de amigas, celebrando, fazendo coisas juntos. Principalmente a minha irmã, tá? E as amiguinhas dela, e a gente vai sair todas juntas, mas também aqui na Suíça atualmente, porque minha irmã ela mora na Espanha, então de eu ir visitar ela e estar com as amigas dela, mas aqui na Suíça também, né? Até colegas de trabalho, da gente estar juntos, fazer coisas juntas, amizades femininas, né? De viagens ali, do que eu coloquei, teve uma vez quase que eu fiz um cruzeiro, mas não um cruzeiro no mar, foi no lago, só que eu desisti um dia antes de ir. Porque o dia estava muito chuvoso, eu estava com uma intuição não boa, né? E tinha que pegar o carro, dirigir até outra cidade, com curvas, montanha e tal, dirigir até outra cidade que tinha do lago, isso já em 2025, tá? Em 2025, eu acho. Ou se não foi já em 2025, foi finalzinho de 2024, isso. Mas eu acho que foi em 2025. Então eu tinha que pegar, é, foi começo de 2025. Tinha que pegar o carro e ir para outra cidade e para a gente chegar até o lago e fazer o cruzeiro em barco, né, no lago. E eu, na noite anterior, eu tive uma intuição não muito legal, e aquele dia chuvoso, aquele dia assim muito estranho, e eu decidi não fazer o cruzeiro no lago, mas é muito semelhante ao que aparece aqui na foto, assim, bem chique mesmo, bem bonito, tá? Depois tem a viagem para Paris também, que eu não cheguei a fazer, mas eu tirei depois essa viagem a Paris, porque eu me conectei mais com ir ao Egito, então, assim, coloquei a foto de Egito, tá, assim, as pirâmides, estava fazendo um cruzeiro também pelo Rio Nilo, lá em Egito, que eu já não me conectei tanto com a questão de Paris, assim, posso até ir em algum futuro próximo, mas não, já não é uma coisa, assim, que vibra no meu coração, a viagem para Egito vibra mais, né, mas aí eu tirei. Aí tem outras palavras também que eu coloquei, alegria, né? A questão do intelecto também eu coloquei aqui. Melhorei muito, muito mesmo o meu speaking, né? O speaking é o falar em inglês. Eu melhorei muito mesmo, até pensar, sonhar, assim, automaticamente em inglês. É dia de hoje, eu me sinto confiante. Porque antes, quando eu fiz aquele quadro dos sonhos, eu travava mesmo eu sabendo me expressar e tal, mas eu travava. E de hoje eu falo assim de forma fluida, né, de forma fluente mesmo, assim, eu não chega qualquer pessoa nativo ou não da língua inglesa, eu me sinto tranquilamente para conversar com essas pessoas. Então isso me tem melhorado muito, né, porque eu coloquei a foto da língua e o cérebro com a bandeira dos Estados Unidos, que é a língua inglesa, né, e pensar em inglês também eu passei a pensar, eu penso em inglês tranquilamente, raciocínios, tal, fluido, tá? Fluente. A dia de hoje, em 2025. E esse quadro foi para 2024, então por isso que eu falo, às vezes a gente coloca para esse ano, né, para o ano tal, mas isso pode ser objetivos também de longo, né, de médio e longo prazo. Tem ali também a questão da parte de relacionamentos amorosos, né, com uma casa, fazendo coisas juntos, me mudando, morando junto, uma coisa assim tal, que eu coloquei. Mas, gente, isso por um pouquinho assim, quase aconteceu. Isso quase aconteceu. E ali na foto aparece um rapaz com o cabelo assim um pouco castanho claro, assim, né? E justo me conectei com um rapaz que ele queria casar comigo. E queria casar comigo, queria casar comigo. Eu não, assim, a ver, deixa eu esclarecer bem.
as datas, mas foi um período assim de 5, 6 meses. Foi de 2023 para 2024. Isso. Gente, exatamente. Foi de novembro de 2023 para até maio ali, mais ou menos. Março, abril, maio. Esse rapaz falando de casar, casar, querer casar comigo. Mas foi um período assim como de 6 meses a gente se conhecendo e ele já falando em casar. E o que aconteceu? Bem semelhante a isso, porque ele tinha esse cabelo castanho, né? Claro. E eu decidi, em 2024, eu concluí a minha graduação e vim para a Suíça, em junho, julho, assim. E esse tempo que eu fiquei, eu tinha pensado em ficar só o período do verão aqui na Suíça. E depois voltar para Sevilla, que foi a cidade onde eu cresci na Espanha. E ele é dessa cidade. E a gente estudou no mesmo colégio. Eu e esse rapaz. É como que a gente se voltou, se reencontrou, por assim dizer. E ele queria, porque queria casar comigo. E ele chegou a um ponto de dizer de eu escolher a casa e de eu fazer a casa como eu quisesse fazer. Assim, sabe? Mas a única condição que ele queria é que eu voltasse a morar em Sevilla. Então a gente conversando e tal, assim. Eu até tava ali mesmo pensando que isso seria real, assim, por um pouquinho que não foi. Por quê? Porque eu vim para a Suíça, ele ficou lá na Espanha, mas não na cidade onde a gente cresceu, né? Ele nasceu lá, eu cresci lá e estudamos juntos no mesmo colégio. Ele foi para uma outra cidade, trabalhar também o período do verão, os 3 meses do verão, e eu vim para a Suíça, para uma outra cidade aqui da Suíça, com o pensamento só de trabalhar os 3 meses do verão também. Só que a minha mentalidade mudou e ele continuava falando de que eu podia escolher a casa do jeito que eu quisesse, mobiliar, fazer as coisas do jeito que eu quisesse, ou se fosse o caso, comprar um terreno e construir uma casa para que fosse exatamente como eu quisesse. Mas a única condição que ele queria é que fosse lá na cidade de Sevilla. E eu vim para a Suíça e mudou completamente, abriu, expandiu minha mente e eu não senti vontade nenhuma de voltar para a cidade, lá para a vila onde que eu cresci, né? Porque não era assim a cidade era uma vila dentro da cidade, né? Como se diz, um pueblo, né? Um povoado. E eu não sentia vontade de voltar para lá, sabe? Assim, não mesmo, não sentia vontade nenhuma, né? Eu já não me identificava mais. Eu vou lá para visitar as minhas amizades, né? Da infância, familiares que eu tenho por lá, mas não sentia vontade de voltar para morar lá. Aí pouco a pouco a gente foi se desconectando, eu na Suíça, ele lá na outra cidade na Espanha, e a gente foi perdendo contato e foi ficando por aquilo mesmo. Aí eu decidi, aí ele pensando que eu ia terminar só os 3 meses do verão e que ia estar lá esperando por ele, lá na cidade onde, né, que a gente morava, e ele ainda mora lá, e ele pensando que eu ia voltar, aí foi quando ele telefonou para mim, eu falei, olha, a gente perdeu contato todo esse tempo, que eu tive esses 3 meses que a gente esteve distante, quando eu estava morando na Espanha, a gente tinha um contato muito frequente, mas quando eu vim para a Suíça, você foi para outra cidade a trabalho, e a gente não conversou tanto, e então eu decidi que é melhor, assim, a gente, cada um, continuar o seu caminho. Mas ele já tinha me proposto em casamento, mostrou para mim várias casas para que eu escolhesse para ele comprar e para a gente ir morar junto. A questão da mãe dele, apresentar a mãe dele, todas essas coisas assim que vocês imaginam de ter um relacionamento, né, uma coisa assim, ir morar junto, construir tal, se mudar, todas essas coisas que aparecem nessas imagens aí, essas intimidades, a casa como que eu quisesse, né? Porque eu tenho ali a banheira, um banheiro, no banheiro tem assim, uma banheira, um chuveiro, assim, um banheiro bem grande, o closet, né? Uma penteadeira, aí tem uma cozinha também, eu acho que eu cheguei a colocar a foto de uma cozinha, de como que eu queria, mas para vocês verem, assim, como que as coisas, assim, aconteceram de uma forma bem
assim, surpreendente, tá? De falar para mim escolher a casa, né? E de que eu podia fazer a casa como que eu quisesse, né? Me dar isso, colocar isso à minha disposição de querer casar e tal. Mas aí também depois eu vi que também não era a pessoa para mim, né? Mas é isso, nesse sentido. Aí tem outras coisas ali, a questão do carro, só que eu mudei, eu coloco ali a foto de um carro, mas já não é o carro que eu quero. Eu acho interessante também que a foto do carro é interessante você também ver desde dentro, desde a primeira pessoa. Porque se você vê só de fora, é como que você só tá vendo o carro. Aí você vê você no volante, você com a chave na mão, ou você ali dirigindo, né, a foto e tal. Então isso se conecta mais com o que você tá buscando, tá? Mas a Jade de hoje já mudei o gosto do carro que eu quero. Aí tem a questão do aparelho nos dentes, ali, né, mas que é o Invisalign, que eu queria, mas eu coloquei essa foto representando os dentes bem alinhados, branquinhos, que eu ainda quero fazer. Cheguei até a ir em dentista e tudo. E tem um relógio ali dourado também, que eu cheguei até a comprar esse relógio, só que não é especificamente este, mas um bem semelhante, só que depois também já não estava me conectando tanto com levar, né, um relógio assim no braço. Aí eu já não uso ele mais. Eu acho que ainda tem um relógio por ali, mas eu já não uso mais. E tem outros desejos, porque o arquétipo da lâmpada mágica, eu já vou criar um outro quadro dos sonhos, tá? E eu tô pensando mesmo me conectar novamente com o arquétipo da lâmpada mágica, que isso já é para as pessoas que me acompanham aqui no canal de arquétipos. Porque esse vídeo, como eu falei, tá indo para os dois canais. Mas para as pessoas que me acompanham no canal de arquétipos, eu quero me conectar novamente com o arquétipo da lâmpada mágica. E eu não sei quando que eu vou fazer um novo quadro dos sonhos, se vai ser ainda neste ano ou se deixo já para janeiro. Mas é bem interessante o arquétipo da lâmpada mágica, por quê? Porque você se conecta com os seus desejos mais profundos, seus verdadeiros desejos, né? E uma das coisas bem legais que aconteceu quando eu ativei o arquétipo da lâmpada mágica também, que eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre isso, é que, por exemplo, desejos que eu tinha há muito tempo de fazer a cirurgia nos seios, né, que se chama mastopexia, né, não senti vontade nenhuma de colocar silicone, prótese, nada daqui, tá? Mas de fazer uma cirurgia que se chama mastopexia. E eu cheguei a realizar esse sonho, né, graças a o arquétipo da lâmpada mágica, que veio esse desejo aí profundo de muitos anos que eu queria fazer, mas eu sempre adiava ou inventava uma desculpa ou não olhava para aquilo. Então, assim, o arquétipo da lâmpada mágica, se conectar com esse arquétipo é bem legal também, por causa disso, que ele vem trazer os seus desejos, os seus verdadeiros desejos mais profundos. E às vezes coisas que você pensa que você quer, que você deseja, e aquilo depois você vê, você se dá conta que você não se conecta mais. Então, eu acho bem legal também o arquétipo da lâmpada mágica nesse sentido. Já tem um vídeo lá no meu canal de arquétipo, ou aqui no meu canal de arquétipos, dependendo de onde você está assistindo, mas tem um vídeo no meu canal de arquétipos onde eu falo sobre a lâmpada mágica, tá? O arquétipo da lâmpada mágica, então eu recomendo que você assista. Então o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações porque vem mais conteúdos por aí. Um beijo, nos vemos nos próximos capítulos.